noite, amigos do programa Pauta Livre. É segunda-feira, 1º de abril, dia do bobo. Mas não seja bobo, esteja conosco. Aqui ninguém faz você de bobo. As notícias, as informações estão todas quentinhas do momento e verídicas, idôneas. Só pesquisamos em canais dessa natureza. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Tivemos um calor na nossa região hoje, agora temos promessa de chuva e que teremos nessa semana aqui na nossa região ainda calor que o pessoal pensou que já tinha ido embora. No litoral, depois de todos esses feriados aí, que a maioria fez feriadão, sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, as estradas federais, o litoral, lotado. O pessoal aproveitou porque além de estar terminando a temporada de verão, é um dos últimos feriadões que nós teremos neste ano de 2024. Mas agora é hora de vocês estarem conosco. Claro que eu estou com esse estúdio lindo aqui do preâmbulo. Depois no estúdio 1, que eu vou interagir com vocês, é um outro estúdio também inédito. O estúdio 2, outro inédito. É diante disso que a nossa emissora tem toda essa qualidade. Padrão de emissora profissional, mas é uma emissora web. É a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e a qualidade é graças a vocês, no nosso Pauta Livre, nosso público. E é por isso que eu peço a vocês, além de estarem conosco, devem curtir, comentar, clicar no sininho, divulgar o nosso link aos seus amigos, divulgar o nosso link aos seus inimigos, para que lá na plataforma de YouTube recebamos tanto elogios quanto críticas. Estamos abertos a isso. Jogos, tudo em aberto ainda no Gauchão. Grêmio e Juventude empataram em 0-0. Vai ficar tudo para o próximo final de semana na arena do Grêmio. Empate é penalidades, tem que decidir o Gauchão 2024. Já o Inter, que não teve compromisso no final de semana, amanhã terá contra o Belgrano, lá na Argentina, 19 horas. Primeira partida da Sul-Americana. Nós esperamos que, pelo menos nesse sentido, o time deslanche, porque no Gauchão já não deu certo, embora que o nível considere-se bem mais baixo. Mas a Sul-Americana também é considerada dessa forma. Já o Grêmio estará com a parada mais dura. Aí está na Libertadores. É uma outra história. Mas, diante das notícias que nós temos, que muitas coisas aconteceram no final de semana, temos tragédias. Tragédias em muitos lugares aqui no nosso Rio Grande do Sul. Por exemplo, ali em Veracruz, após um noivado de uma filha, de um casal, a mulher matou o seu marido com 5 tiros. Mas, segundo informações que a polícia obteve, era uma festa prolongada, não foi no mesmo local da festa. Mas esse casal estava ingerindo bebidas quase que o dia todo. A mulher matou o marido e fugiu. Motivos ainda não se sabe. Isto aqui no nosso Rio Grande do Sul. Vejam o que é a ditadura. Lá na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, que é amigo de Lula, colocou 4.000 policiais nas ruas. Sabe para quê? Para evitar que eles fizessem procissões por causa da Sexta-feira Santa. Isto é ditadura. Já o governador Eduardo Leite, aqui no nosso Rio Grande do Sul, que estamos numa democracia, ele diz que as indefinições nas propostas que visam aumentar a arrecadação gera uma indefinição na questão salarial dos servidores públicos. Com o seu jogo típico de Eduardo Leite, que ele agora vai aumentar aquilo que havia protelado, o ICMS de 17% para 19%. Além dos reajustes que aconteceram hoje, uma imensidão, remédios, então, nem se fala, inflação imensa. Mas a imprensa, por enquanto, está
calada. É o governo Lula. Basta dizer que eu acredito que até a ASDEP, a Associação dos Delegados de Polícia, tenha sido enganada pelo governador Eduardo Leite, já que ele havia solicitado e largar uma nota para que os delegados de polícia não dessem entrevista das missões policiais que haviam cumprido, embora que cumprissem. Mas agora já estão dando depoimento para a imprensa, embora que o ego pessoal não permite que eles cumpram essa norma. Mas eu acredito que eles estejam ludibriados, porque o governador havia acenado de que haveria possibilidade de conversar com as entidades de classe e dar uma possibilidade, uma luz, a possibilidade de algum reajuste. Mas agora parece que as coisas estão paradas novamente. Vamos ver como eles se portam, né? Hoje também uma nova frente de combate foi aberta por Israel, já aconteceu em outra oportunidade, mas segundo a imprensa eles bombardearam bases do Hezbollah na Síria. Mas um desses bombardeios foi bem ao lado da embaixada do Irã, que é um dos financiadores daquele grupo, como é também do Hamas. E alguns componentes da embaixada e alto escalão do Irã morreram nesse combate, segundo esse bombardeio, segundo as últimas informações. Vamos ver como se desenrola esta situação. Aqui no nosso Brasil, litoral norte, em Xangri-Lá, duas tragédias nesse final de semana. Primeiro, num condomínio naquela praia de Xangri-Lá, uma motorista, eles falam idosa, mas 61 anos, isso aí na forma legal da lei é 65 anos, é considerado para alguns casos como idosa, mas não considera dessa forma. Ela andando, diz ela que com o seu veículo a 10 km por hora, e ela atropelou uma menina de 9 anos de bicicleta, que diz que surgiu detrás dos veículos, e essa menina veio a óbito, né? Socorrida, veio a óbito. Ela foi submetida a exame de teor alcoólico, deu negativo, cumpriu todas as formalidades de um acidente e de um homicídio culposo, que é aquele que não tem intenção de matar, mas é uma tragédia. Um outro jovem também de 20 anos bateu um veículo, bateu no muro de um condomínio, também em Xangri-Lá, vindo a falecer. Tragédia no fim de semana, lá nessa praia, onde muitas pessoas foram veranear. Xangri-Lá, nosso litoral norte. Já no Senado, após proibir a saidinha dos presos no feriado, eles também avaliam agravar a pena por crimes cometidos durante o cumprimento desse benefício. A Justiça Federal de Brasília mandou suspender 6 processos da Receita Federal contra o filho mais velho do presidente Lula, do PT, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva. Ainda no nosso Brasil, lá no porto de Ilhéus, na Bahia, a polícia prendeu um casal com 21 quilos de cocaína. Eles estavam num navio de cruzeiro. Parabéns, Polícia Federal. Uma preocupação na saúde mundial que lá no Japão, um surto de infecções por bactéria que é letal preocupa especialistas. Por enquanto, eles não sabem qual a origem desta bactéria. Já em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, tem a maior expectativa de vida dentre todas as capitais brasileiras. Mas nós podemos nos gabar que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um governador, é o governador Eduardo Leite, aquele que cumpre a sua palavra. Ele havia dito que ia tirar o pedágio das estradas estaduais que o Estado coordena, né? Que ia ter passagem livre, e conseguiu e cumpriu suas palavras. É o free flow, é o fluxo livre. Você não precisa mais parar,
mas pensaram que ia tirar as praças de pedágios? Negativo, essas não foram tiradas. Foram tirados muitos empregos. E isso foi implantado já em muitas praças aqui no nosso Rio Grande do Sul, e com uma coisa inédita, agora cobra nos dois sentidos, estradas que cobravam só num sentido, moto que estariam isentas agora pagam. Agora, se você não pagar pelo aplicativo em 15 dias, melhor ainda. Você terá uma multa de aproximadamente, de R$ 195,23, além de 5 pontos na sua CNH, e ainda terá o seu nome negativado. O nosso governador Eduardo Leite lhe deu todo o conforto. E você vai se queixar do quê? É a ganância da arrecadação nessa gestão e também na gestão nacional, que tem o mesmo pensamento de captar recursos o máximo possível. Sabe aquele candidato que está inelegível? Que tirou o segundo lugar nas eleições, foi o segundo colocado? É um popstar. Quem é ele? Jair Bolsonaro. Nesse final de semana ele pensou em ir descansar com a família em Camboriú, naquela praia linda catarinense. Descansar que nada. Era um tumulto só, uma multidão assediando, cantando o hino nacional, coisa mais linda, as pessoas com aquele patriotismo aflorado. A Michele Bolsonaro, sem condições de acompanhá-lo, porque senão ela não resistiria o assédio das pessoas, olhando do alto do seu apartamento, era uma multidão de pessoas. E agora inventaram um novo estilo, esquiasiática. Ele foi andar de jet ski e dezenas de jet ski o seguiram, algo inédito. E para contestar isso, agora o presidente Lula diz que vai provar e aumentar a sua popularidade, vai viajar mais pelo Brasil. Mas não esqueçam que ele vai prometer muitas benesses, porque vem aí as eleições para vereadores e para prefeitos. E o PT está em baixa. Mas talvez, agora a Janja já está contente por os pontos mais turísticos do mundo afora, agora eu acho que ela abriu mão e até permite que ele faça uma viagem pelo Brasil. Mas eu acho que esse teste da sua popularidade não vai ser legal. Bolsonaro foi na Bahia, que seria o reduto da esquerda, e foi aclamado de uma maneira tal. A situação, os feirantes apavorados. Postos de combustíveis, lá no Mato Grosso, uma dona de um posto de combustível que se dizia, debochava dos bolsonaristas e se dizia petista, teve que fechar. Os caminhoneiros acharam por bem boicotar esse posto. Isso que o mais próximo fica a 54 quilômetros. Além disso, os fazendeiros, que lá é um reduto bolsonarista. Ela perdeu e muito. Sumiu, os empregados do posto perderam o emprego, o posto está à venda, mas quem vai comprar um posto de combustível desses? Dessa forma, já está malfadado ao fracasso, então ela vai arcar com as consequências. As nossas opções nos trazem consequências. Quem debocha, ironiza, às vezes, o seu adversário, pode ter o contraditório, pode admirar o seu, mas não tem por que diminuir ou até divulgar fake news do opositor. E é o que eles têm feito, estão se quebrando aos montes. Temos um casal de namorados que está fazendo política pelo mundo afora. Só que é num lugar onde são os amigos da esquerda. Lá em Cuba, é a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e o seu namorado, o Lindenberg Farias, que ele é do PT do Rio de Janeiro. E eles se encontraram em Havana com o presidente de Cuba, lá na quinta-feira, no 28 de março, com
o Miguel Dias-Canel, e com o secretário do Partido Comunista Cubano, Roberto Morais. Eles assinaram um acordo de troca de experiências e cooperação. Imagina nós recebermos experiência política de Cuba, que é aquele regime fracassado que os carros são de 1930 e o povo passando fome e se rebelando na rua e coletando lixo e, segundo alguns dizem, até comendo cães. É com esse pessoal que eles querem ter um intercâmbio de como se portar um regime político. É o PT sendo o PT, Gleisi e o seu namorado. Lá na guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia transferiu 5.000 crianças de Belgorod, que é uma cidade russa, após bombardeios ucranianos. E um homem foi preso aqui no nosso Brasil, foi preso no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, vindo de Manaus, transportando peixes. Mas numa revista, a polícia, ele sabe o que tinha dentro dos peixes? 3,2 quilos de maconha no interior desses peixes. É a perspicácia do policial. O Brasil também elogiou a Corte Internacional por exigir medidas de Israel em Gaza. Isso aconteceu lá no sábado. E já agora o Javier Milei criticou o governo Lula, dizendo que assim é o socialismo. Tem 2 pesos e 2 medidas. Em outros sentidos, eles não criticam nada. É Milei dando pitaco na nossa política, o que a esquerda não gostou nem um pouquinho. Uma atitude de uma postagem feita pelo MTST, que é o movimento do Sem Teto, é aquele grupo que invade residências urbanas e não o movimento Sem Terra. Aí o MST, ele é liderado pelo Boulos, que é do PSOL lá de São Paulo e é o candidato apoiado pelo presidente Lula. E a postagem deles colocando Jesus Cristo na Sexta-feira Santa e dizendo bandido bom é bandido morto, isso se referindo a Cristo, mas dizem eles que foi uma má interpretação. Mas depois, muito contra o candidato à prefeitura de São Paulo, Boulos, e agora ele quer se desligar dessa figura. Mas é inevitável. MTST é igual a Boulos. E não gostaram nem um pouquinho dessa postagem, porque denegriu e muito a imagem junto aos católicos, aos evangélicos, o que a esquerda quer trazer para próximo a eles. Quanto à guerra Rússia e Ucrânia, Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, está às escuras. Sabe por quê? O sistema de energia foi destruído por um ataque massivo russo de mísseis, o maior desde o início da guerra. A guerra lá continua muito acirrada, é terrível e o mundo não comenta quase que nada. Também foi noticiado que o Israel abandonou um hospital na faixa de Gaza após 2 semanas de ocupação. O Al-Shifa, eles dizem ter encontrado documentos e armas e ter matado nas redondezas 170 terroristas do Hamas. Já o Hamas acusa Israel de ter matado 240 pacientes nesse hospital. O Hamas também pediu desculpas à população da faixa de Gaza por sofrimento causado pela guerra, mas eles não pediram desculpas pelas atrocidades de seus terroristas que fizeram quando aquele ataque em Israel. E que o Brasil também não fala nada disso, só condena a postura. O presidente,
condena a postura de Israel diante daquelas atrocidades que aconteceram em seu território. Parece que o amor está acabando. Muitos que aclamaram o presidente Lula, agora servidores federais, anunciam greve em todo o país após a gestão do presidente Lula negar reajuste em 2024. A Alemanha legalizou o consumo recreativo da maconha e eles se gabam por isso. Já a França, aquele do Emmanuel Macron que visitou o Brasil a convite do Lula, de olho na Amazônia, também se gaba de ter colocado na sua Constituição o direito ao aborto. São tudo coisas de socialistas e esquerdistas. Começou hoje no TSE do Paraná o julgamento do senador Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-herói, ex-vilão, e a possibilidade de uma cassação do seu mandato existe. E caso isso aconteça, ele não tem um substituto. Será substituído no Senado, lá nas eleições a vereador e a prefeito, e no Paraná, caso ele seja cassado, acontecerá a eleição para senador. Também nessa sexta-feira santa, no 29, nós tivemos a retirada da Força Nacional, lá do Acre. Mais de 100 homens, e ao custo que nós tivemos na União, aos cofres públicos, de 1.700.000 de gastos dessa estada da Força Nacional, que era uma questão de honra para o governo. Mas, se essa não foi sanada, essa questão, e mais um fracasso na gestão do Lewandowski como ministro da Justiça e da Segurança. Agora ficou a cargo das autoridades policiais locais da captura ou não desses dois foragidos lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Hoje começou uma greve aqui no hospital de Cachoeirinha e da Alvorada por uma troca de gestão. Já os servidores federais da educação anunciaram que iniciarão uma greve nesta quarta-feira. O nosso ex-jogador da seleção brasileira, o Robinho, deixou o isolamento e passa a dividir uma cela com outro preso no presídio de São Paulo, onde ele se encontra. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo, mas vamos aí ao vivo com os nossos amigos lá no Estúdio 1 e no Estúdio 2, aonde poderemos comentar essas notícias. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives,
que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo. Já temos amigos interagindo, amigos que estavam só na moita e agora na última hora apareceram. Aí eu não interagi, agora eu vou responder ao vivo, chegando agora simultaneamente o Zé Sanguiné, dizendo 24 graus lá na Bela Vista, e aqui também 24 graus. Manequinhas, esse de Gravataí. Janei para complementar aquele casal 20, até agora só o Henrique tinha entrado, também nos deu um boa noite. Como tradicionalmente, que o Laurino Spitz havia dito antes, também o Zé Sanguinedes, que além de curtir, já acionou o sininho. É com muita alegria que nós estamos aqui após o feriadão. Até eu já estava preocupado, o pessoal estava muito devagar, parece sexta-feira, que eles estão em ritmo de preparando para o final de semana, mas agora passaram as festas. Passou a Sexta-feira Santa, passou o Sábado da Aleluia, passou a Páscoa. Muitos fizeram festa, com certeza. O nosso público é um público feliz, tem família e tem a felicidade de estar com essa família unida, que eu espero. Comigo aconteceu. Eu passei as Páscoas lá, almoçamos na minha filha, com a família dela, e mais o meu filho, o Rodrigo. Os outros que estão conosco, a minha neta, o meu neto, não tiveram esta oportunidade, mas a família, na medida do possível, estava unida, e eu acredito que vocês também estejam dessa forma. Uma corrigenda que nós fizemos ali no preâmbulo, né? Uma tragédia que houve lá em Xangri-Lá, no litoral norte, uma menina que foi atropelada de bicicleta, uma das tragédias que nós falamos. Nós havíamos dito no preâmbulo que era uma menininha de 9 anos, mas não, é de 5 anos. E a senhora considerada idosa, que olha se vai considerar idosa, mas é na forma da lei, 61 anos a motorista. Prestou todo o apoio possível, inclusive foi lá na hora dos familiares, e eles pediram que ela ficasse distante diante da revolta das pessoas. É uma tragédia que todos nós lamentamos. E na pior das hipóteses, essa senhora será julgada por homicídio de trânsito e é culposo, que não há intenção, foi uma tragédia, segundo ela, claro, no interior de um condomínio, e inclusive o carro não pode andar em muita velocidade, diz ela que ia a 10 km por hora, mas houve essa morte e nós lamentamos. Também, mas isso não é corrigenda. Quando nós tivemos as nossas informações primeiras, é que hoje teria iniciado o julgamento do senador Sérgio Moro, né? Mas ele foi adiado. Isso foi notícia de última hora que a imprensa divulgou. Ele foi adiado e por pedido de vistas, mas sim baseado pelo Ministério Público, ele pede a cassação do senador Moro. E será retomada lá na quarta-feira esse julgamento. Vai dar continuidade. Aquele cantor, o Zé Ramalho, ele foi fazer um show e ele tentou lacrar para cima dos bolsonaristas.
a hora que colocaram lá, foi preparado o show, né? As cores verde e amarela do patriotismo. Ele cantou aquela música tão tradicional dele, Admirável Gado Novo. Mas foi o que causou um grande transtorno entre as pessoas. Basta dizer que depois ele teria um show em Capitólio, lá em Minas Gerais, e esse show foi cancelado. Sabe por quê? Porque não houve compra de ingressos de público. E basta dizer que você sabe que o Zé Ramalho, ele é seguidor e apoiador do Lula. Basta dizer que ele terminou uma amizade de muitos anos, que faria uma parceria com o Sérgio Reis, que é bolsonarista, em razão da sua ideologia política. Eu acredito que os artistas não deveriam ter essa opção, mas já que fazem, né? Aqui a gente pode comentar desse jeito. Vocês que têm a sua opinião, comentem. Nós estamos dando a notícia a vocês. Os manequins também nos deram boa noite ali, que estavam só na moita. Também o presidente Lula, que a sua popularidade não está nada boa, inclusive agora a Rede Globo já reconheceu que ele está sendo mais criticado do que elogiado. Então, olha, a Rede Globo, que é uma interlocutora ferrenha do presidente Lula, inclusive porque ganha também o maior quinhão, e por isso que ela ainda é a maior emissora de comunicação do nosso Brasil. Não sei por quanto tempo, mas pelo menos no governo Lula está sendo. O presidente Lula cortou 300 milhões da educação. Os professores das universidades federais e estudantes marcaram uma greve para este mês de abril. Sabe quem também marcou uma greve para abril? Os Correios. É protesto de todo lado. Também uma notícia que causa estranheza, que o presidente Lula promoveu aquele general que foi quem indicou o delegado que foi preso e está sendo acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle. É muito estranha essa atitude do presidente, né? Também estudantes da esquerda, o Paz e Amor parece que não está imperando. Frente à Casa de Deputados Federais, que eles não gostam, eles estão protestando. É o que aconteceu na frente da casa do André Fernandes. Ele é candidato à prefeitura de Fortaleza. Aquele Paz e Amor está caindo por terra. Aquela ministra do presidente Lula, a Simone Tebet, muito estranha a decisão dela. Primeiro que ela foi eleita senadora, apoiada pelo Bolsonaro, depois mudou de lado. E agora ela, como ministra do Lula, ela diz que subirá no palanque de Ricardo Nunes, que é do seu partido, do MDB, que ela apoia ele à prefeitura de São Paulo. Mas ela é ministra de Lula e quem o Lula apoia é o Boulos, do PSOL. E ela disse que a única condição é de ela entraria no palanque com ele, com o Ricardo Nunes, quando o Bolsonaro não estivesse. Mas ela não foi convidada por ele, e então esse pensamento dela inexiste. No Mato Grosso, um posto de combustível, a sua proprietária, em outro período da eleição, debochou dos bolsonaristas e dizia que eles não seriam bem-vindos no seu posto de combustível. Embora o posto mais próximo fique a 44 quilômetros. O que aconteceu? Ela sofreu um boicote dos caminhoneiros e também dos fazendeiros locais. Isso lá no Mato Grosso. Além de dispensar todos os seus funcionários, botou o posto à venda. Mas ninguém apareceu para comprar porque ela denegriu a imagem do posto. E agora, o que vai ser feito? Também no domingo, uma tragédia muito grande, aqui no nosso Rio Grande do Sul, em Molitermo. É uma cidade pequena com 1.700 habitantes, ali na subida da serra, em que 3 assaltantes mataram durante o assalto a um supermercado. Reação das vítimas, natural. Eles mataram o pai e o filho, o proprietário do mercado, e o seu filho a tiros.
Eles fugiram sem levar nada e abandonaram o carro uma distância mais distante do local, e esse carro tem placas de Santa Catarina. Num primeiro momento, a polícia, que saiba, não registrou qualquer ocorrência para esse veículo. Pode ali começar a investigação. Aconteceu ontem, no domingo de Páscoa, em que esses familiares estavam trabalhando. É uma tragédia imensa no nosso interior, e pouco vocês ouviram falar nesse município. Tão pequeno ele é, Moliterno. Também aqui no Brasil, a Rede Dia, Carrefour, Americanas, a Marisa, Casas Bahia e outras grandes empresas do varejo vão fechar e podem levar a 35 mil demissões. É a crise no nosso país. Agora sim, finalmente vamos lá ao Estúdio 1. Já falou da Rede Globo, comentou o Zé Sanguiné. Mas vamos seguir pela ordem cronológica, Sanguiné. Senão o pessoal vai reclamar comigo, né? Vamos lá, até me ajeitei na cadeira aqui por causa disso. Mas é isso aí. O aqui que eu não saberia dizer o quê. Falhou a câmera 1. Não é possível. No meio do programa. Será que eles querem me derrubar? Não é possível. Vou ver se consigo ativar a câmera novamente. Aguardem aí que eu devo ativar essa câmera aí. Vamos ver qual é que é. Eu acho que querem me derrubar. Não é possível fazer isso no meu programa. Alguma coisa aconteceu. Não é possível. Mas vamos ter que continuar com a câmera só, para ver o que houve. Essa corregenda eu não vou poder fazer, infelizmente. Agora então vou ter que fazer a minha moda, vou ter que continuar só com uma câmera. Eu não sei por que houve um problema ali. Eu acho que alguém que está torcendo contra nós, não é possível. Mas daqui um pouquinho deve se aplumar. Tomara que tudo venha ao normal. Agora sim. Não está funcionando não, Betão. É a câmera 2, a câmera 1 é que deu problema. Com fundo legal pra caramba. E essa corregenda, infelizmente, eu não vou poder fazer agora durante o programa, o que é lamentável. É uma pena. Outros concertos a gente até pode fazer. Mas esse aqui, por problemas qualquer, não está funcionando. Agora sim, eu havia passado para a câmera 1, mas a minha imagem não está saindo nela. Então agora eu vou ter que interagir aqui, olhando daqui, estando na câmera 2. Primeiro lugar, nós vamos falar com o número 1 foi o Henrique da Silva e Silva. Capitão Henrique, Zona Norte, componente do Casal 20. Foi o número 1. Depois Alberi Nascimento Cardoso. Esse lá de Mariluz, eu não sei, ele estava lá na praia de Santa Catarina. Ele não disse se está conosco aí novamente. Ô Alberi, diz alguma coisa aí. Gremista perrengue, aí ele diz assim: boa noite, Severo. Por isso que eu preferia o Inter na final. O Juventude vai nos incomodar. Mas ele está brincando, ele está sabendo que não é bem assim, que com o Inter seria muito ruim também. E eles trouxeram, o Grêmio trouxe esse ponto lá do Juventude de Caxias, porque se não fosse o Kaique, que é o jogador ali, olha, eu acho que a coisa ia ser ruim. A coisa não ia ser a moleza que foi. Esse ponto foi ganho. Então agora, tudo igual. Caso do empate, penalidades. Aí veio ele para nos salvar e nos informar. Alexandre Marques é o nosso expert na área do esporte. E ele diz assim: boa noite, Severo. Amanhã começa a caminhada do Inter na Sul-Americana, lá na Argentina com Belgrano, às 19 horas. Já o Grêmio estará na Libertadores, lá na altitude da Bolívia. Lá é difícil. Pouca gente consegue ganhar dessa equipe lá. Aí veio o nosso amigo, o Laurino Nispit, esse lá de Nova Santa Rita.
E ele assim, boa noite, amigo Severo. Já dei um like e um clique no sininho do programa Pauta Livre. E um abraço a todos os amigos telespectadores. Aí ele complementou: amigo Severo, lá no sábado passado, aqui na Arena Caju, que é em Nova Santa Rita, tivemos a confraternização de Páscoa com as escolinhas de futebol lá do Caju e com as crianças do bairro, onde tivemos bastante ajudas solidárias. E realmente eu disse que ia comentar isso aí, porque essas pessoas voluntárias merecem realmente sempre a nossa atenção e que nós tenhamos sempre muitos elogios, temos que dar sempre muito elogio para essas pessoas. Enaltece, porque ajudar essas crianças que normalmente têm menos posse, mas têm um grande potencial, não que sejam grandes atletas, mas o esporte tira as crianças da rua e só fazem com que eles sejam pessoas realmente e sigam as regras da sociedade. Depois apareceu o Zé Sanguiné, nos dando boa noite, meu povo, aqui na Bela Vista, 24 graus, está bem quentinho, eu tô com o meu ambiente aqui, ele está climatizado, né? Depois veio faltando o complemento do Casal 20, que não poderia faltar, a minha amiga Janei Lima, representante do feminino, hoje é só ela que está conosco. E ela dando boa noite à esposa do capitão Henrique da Silva e Silva. Que coisa boa estar conosco, Janei. Capaz que não ia estar no dia de hoje. Depois veio o Zé Sanguiné complementando assim, a Rede Globo? Globo Lixo, simplesmente só visa lucro, desde sempre, para sempre. Mais ou menos isso, o Sanguiné. Aqui a opinião nossa é desse jeito, todo mundo diz, basta que os repórteres dele tem que ter um cuidado imenso, e aqueles entrevistas que eles fazem ao vivo, olha, a coisa é feia. Essas pessoas chegam e gritam Globo Lixo ali, e os repórteres ficam a ver navios, mas é a ideologia da empresa, eles têm que se sujeitar a isso. Aí veio ele, Betão, que é o nosso amigo Carlos Alberto Betão, lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande. Há quanto tempo, hein, Betão? Bomba, e tu sempre conosco aí, mas acorda com as galinhas. Aí nós perdemos a oportunidade de que tu esteja conosco, Betão. Que coisa boa, isso é muito bom. Betão é aquele homem narrador de futebol que nós temos sempre em atividade. Primeiro ele morava aqui em Canoas, São Leopoldo, Canoas, e foi lá pro litoral e não retornou mais, ficou morando lá, líder comunitário, ele e a sua esposa, e ele assim, boa noite, amigo do Pauta Livre, aqui no litoral norte, muito calor, água cristalina, água viva aos milhares, a água limpa e quente convida a essas águas vivas, né? E ele diz assim, Páscoa lotou a praia, para a época é atípico. Mas lembra que é o último feriadão que vai ser. E ele diz assim, tá funcionando? Não, tá funcionando esta câmera aqui, só esse estúdio, Betão. Só o estúdio 2, o 1, hoje foi pro espaço. E esse tipo de concerto eu não posso voltar. É isso aí, Lauri, não, mas o que eu disse que a câmera 1 que não estava funcionando e essa continuou sem funcionar. Após o término do programa é que eu vou ter que consertar esse problema, que agora, se eu interferisse, poderia cair a live. Então agora eu tenho que continuar dessa forma aí. Eu tinha montado um estúdio, embora que virtual, muito lindo, mas aqui no estúdio 2, aqui tá normal normalmente, aqui nós temos 2 câmeras, né, que são os 2 estúdios. Com certeza, essa falha não houve, é desse jeito aí. Agora eu tenho que fazer no estúdio, olhando para outro, bem, é isso aí, então é por isso. Mas algumas das notícias que nós tínhamos, nossa sinopse está recheada de informações. Por exemplo, que o presidente Bolsonaro, que é um popstar,
Foi passar o final de semana em Camboriú para ter descanso, mas é o que ele menos teve, foi descanso. O povo acossou de jeito. Não tem como, ele chega na praia, era com multidão, e agora inventaram jet ski Seata. Seja o nome que for, primeiro eles se preocupavam com a motociata dele, agora moto ski Seata. Ele foi andar de jet ski e dezenas de jet skis andavam atrás dele. É coisa inédita, e não esqueçam que este foi o segundo colocado nas eleições. O primeiro é o presidente Lula, agora diz que vai testar a sua popularidade, vai viajar pelo Brasil, que ele conhece pouco, mas lá no exterior, principalmente nos pontos turísticos do mundo, influenciado pela primeira-dama, ele conhece, e muito passeio deu, muito esnobou por lá, às nossas custas, no dinheiro público. O Inter, o Betão disse assim, o Inter tenta contratar o Soares, tá quase certo. Não tem 1º de abril, não tem 1º de abril, notícia quente é conosco. O Di Maria, o Di Maria, que está sujeito a acertar com o Inter do Internacional de Porto Alegre. Não vem com 1º de abril, Betão, aqui conosco a coisa não tem. Hoje eu já comecei dizendo, nós estávamos precavidos e vacinados. Embora não estejamos vacinados contra a dengue, porque o governo federal escolheu uma socióloga para ser ministra da Saúde, Nízia Trindade, estamos a ver navios. Já vem um segundo lote, que é bem ínfimo, e o Rio Grande do Sul ainda não foi contemplado nenhum dos seus municípios com a vacina da dengue. Agora, quanto a passar por bobo, essa não. Essa nós estamos bem vacinados. E contra a influenza, eu peguei o primeiro dia da vacinação, que foi lá na segunda-feira. Agora, falando sério e de notícia, sério é o tempo todo. Embora nós estejamos sorrindo, mas nós estamos sérios o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes, que decide tudo, está tudo na mão dele, do presidente Bolsonaro, que inclusive a defesa já pediu para que saísse da mão dele, mas o Supremo diz não. Inclusive o Gilmar Mendes disse que não há razão por que tirar Alexandre de Moraes desses casos. Mas ele, se tem vítima em muitos casos, até o caso aquele de 8 de janeiro ele se tem como vítima, que estavam planejando até a sua morte. E agora, quanto ao passaporte, a sua defesa pediu que ele liberasse o passaporte, mas ele negou. Ele negou porque ele teme que o presidente Bolsonaro vá até Israel por convite do Netanyahu, que já foi o Caiado, já foi o Tarcísio, e ele teme que o presidente Bolsonaro também vá lá, e eles não querem de jeito nenhum que fale o que está acontecendo aqui no Brasil. É o temor deles, né? O Zé Sanguinetti disse assim, Di Maria foi anunciado hoje no Grêmio. Não, vamos parar com essa bobagem aí, né? Vai passar a dengue e não vai chegar a vacina. E essa é uma notícia certa e que até eu concordo, é os manequinhas. Agora vem o Zé Sanguiné com brincadeirinha. Deixa pra Marisul fazer brincadeirinha, Zé Sanguiné. Pô, tu nessa aí com a dona Beth do lado e fazendo brincadeirinha no nosso programa, não é possível, nesse bairro nobre aí da Bela Vista, que nada, o nosso programa não tem disso, embora que seja alusiva à data, estamos bem vacinados. 1º de abril conosco aqui, não. Também é muito estranho que o New York Times tenha as imagens das câmeras da Embaixada da Hungria, com a presença de Bolsonaro. E não temos as imagens do aeroporto de Roma, naquele problema que houve, que disseram que havia sido agressão a Alexandre de Moraes e seu filho. Não temos lá da fuga dos presos de Mossoró. E também não temos imagem do 8 de maio, mas temos imagens do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. É muito engraçado isso.
falando também agora, parece que a Rede Globo tem mais influência do que qualquer outro lugar, e eles se gabam de ter contato direto com o Supremo Tribunal Federal. Basta dizer que na negativa do passaporte, de liberar o passaporte de Jair Bolsonaro, a sua defesa, que foi quem solicitou, recebeu a informação depois da Rede Globo. Isso é o cúmulo, é o nosso Supremo Tribunal Federal, que tem uma emissora que é seu interlocutor. É a Rede Globo e todas as suas parcerias aí, Globo News, tudo isso aí. Então, é muito estranho, é só no Brasil. Também uma festa que houve, olha se isso é notícia, mas eles colocam e nós também divulgamos a vocês. Nos 31 anos já tá ficando coroa, né? A Anitta, a Bruna Marquezine, até para fazer um charminho para o seu ex, que é o Neymar, que também estava nessa festa, mas disse que nem se olharam. Mas ela dispensou a sua calcinha e usou um vestido transparente. Olha, se a lei permitisse, elas andariam até nua e rebolando, com certeza esse pessoal não tem vergonha de nada. Também hoje, nós já falamos primeiro que o Israel bombardeou a base do Hezbollah lá na Síria. E com isso atingiu também a embaixada do Irã, e altas personalidades do Irã morreram nesse ataque. Segundo disseram, cinco altos funcionários da embaixada do Irã, que é quem financia tanto o Hezbollah como o Hamas. Também a Rússia transferiu 5.000 crianças de Belgorod após bombardeios ucranianos. Nós já falamos que aquele casal aí de petistas, a Gleisi Hoffmann e o Lindenberg Farias, que foram lá em Cuba, falaram com o presidente de Cuba e trocar ideias de como se fazer política. É logo Cuba, aquela ilha que está falida politicamente. Também o caso que nós já comentamos no nosso preâmbulo, que um homem foi preso ali no aeroporto do Galeão, vindo de Manaus, trazendo uma carga de peixe. Mas sabe o que tinha dentro dessa carga? 3,2 kg de maconha. Política do Brasil, de mal a pior a política internacional. O Brasil elogiou a Corte Internacional da ONU por exigir medidas de Israel. Isso aconteceu lá no sábado e o Brasil cada vez queima mais a sua imagem de uma maneira internacional. Também olhem só o que é a ditadura que eu havia falado no preâmbulo e vamos comentar aqui. Daniel Ortega, ele é amigo do presidente Lula. Lá da Nicarágua, ele é o ditador de lá. Ele colocou 1/4 do seu efetivo policial, ou seja, 4.000 homens, para coibir a possibilidade de fazerem procissão na Semana Santa. E o Papa não comentou nada sobre isso. Estão tentando coibir todas as atitudes da Igreja Católica. E o Papa se cala, não diz nada. Também na guerra, em Kharkiv, na Ucrânia, que é a segunda maior cidade, ela está às escuras. Ainda hoje, o sistema de energia foi destruído por um ataque massivo russo de mísseis. Segundo consta a imprensa, foi o maior desde o início da guerra. Nessa sexta-feira, lá no 29 de março, nós tivemos a retirada da Força Nacional, aquela que estava procurando os fugitivos lá de Mossoró. Eram mais de 100 homens, e ao custo para os cofres públicos de 1.700.000. Agora ficou tudo por conta das autoridades policiais daqueles estados, nem se sabe se eles ainda estão lá. O Brasil também, problema que o pessoal quase não comenta, está enfrentando a maior epidemia de dengue da história. E vacinações, atitudes por parte da presidência, nada.
É muito estranho que isso esteja acontecendo. Mas isso aí e mais um pouco é o que nós temos na nossa live. Eu espero que vocês fiquem com Deus, que tenhamos um bom início de semana, um bom início de mês, e só tenho que pedir que vocês lá no dia 13 estejam conosco. Aí estaremos em pleno vapor com aqueles nossos 2 estúdios. Eu só tenho a agradecer a vocês, o nosso muito obrigado e até a próxima. Pauta Livre que se despede.